Então aqui a palavra do Senhor nos fala em Atos capítulo 2, versículo 2 a seguir, que estavam ali todos reunidos no mesmo lugar. Essa passagem é quando Jesus morreu e ressuscitou, e ele apareceu ali para mais de 120 pessoas antes dele subir aos céus e ir para o Pai. Ele apareceu ali para mais de 120 pessoas e disse e ordenou que aqueles 120 ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidas de poder. Então as pessoas que ficaram ali e obedeceram aquilo que Deus, que o Senhor Jesus mandou, ordenou, eles foram abençoados. Então tiveram pessoas que no primeiro dia foi embora, no segundo dia foi embora, até no sétimo dia foi embora, até mesmo no 10º dia tiveram pessoas que foram embora, mas as pessoas que permaneceram ali até o fim foram todos cheios do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Ou seja, todos ali foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Meus amados, vocês estão me vendo? Vão curtindo e compartilhando. Tá travando a live? Então, neste momento que todos ali foram cheios do Espírito Santo, todos que estavam ali em volta, em Jerusalém, que habitavam ali em Jerusalém, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu, e quando aquele som ocorreu, ou seja, quando aquele povo começou a falar em outras línguas, em línguas estranhas, em línguas de fogo, na língua do Espírito Santo, na língua dos anjos do Senhor, todos que estavam em volta ali ficaram sem entender, ficaram perplexos, ficaram pensando que era aquilo, que idioma era aquele, o que aquele povo estava fazendo, porque aquele povo ficou cheio do poder de Deus, ficou cheio do Espírito Santo. E ali eles começaram a indagar, questionar o que era aquilo. Mas isso envolvendo todas as pessoas que se encontravam ali em Jerusalém. E diz a palavra do Senhor que havia pessoas de todos os lados, de todas as regiões ali em Jerusalém. E diz a palavra do Senhor que aquele dia era um dia de Pentecoste, era um dia que era celebrado a festa em adoração, em gratidão a Deus, porque Deus, que foi pela lei de Moisés, foi nesse tempo que a lei de Moisés foi dada ali no Monte Sinai pelas colheitas dos grãos. Então aquela festa era celebrada constantemente, uma vez por ano, e aquele povo que se encontrava ali, o qual Deus ordenou que eles ficassem ali em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder, aquele povo permaneceu. Então era uma cidade bastante visitada, era uma cidade bastante visitada ali por todos. E diz a palavra do Senhor que eles ficaram sem entender. E estando ali, Pedro e os demais discípulos, e Pedro, porém, pondo-se em pé, viu ali o alvoroço que ficou pós aqueles irmãos terem recebido o batismo com o Espírito Santo, terem recebido o dom do Espírito Santo. Pedro pôs-se em pé com os 11 discípulos, levantou a sua voz e disse-lhe: homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isso que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre todos os meus servos, e sobre as minhas servas naquele dia profetizarão. E farei aparecer prodígios no céu e na terra, sinais embaixo na terra e sangue a vapor de fumaça. E o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ali então Pedro
falou a respeito da palavra do Senhor que se encontrava lá no livro do profeta Joel, profeta menor, e ele citou que aquele dia iria acontecer, e aconteceu naquele dia ali, sendo todos, onde todos foram receber o batismo com o Espírito Santo, onde essa profecia foi falada no livro do profeta Joel e foi cumprida em Atos 2. Então, ou seja, quando Deus fala, quando há uma profecia que vem da parte do Senhor, pode passar o tempo que for, os anos que passarem, que ela vai se cumprir, porque a palavra do Senhor ela é fiel para cumprir na nossa vida. E ali essa palavra, essa profecia foi cumprida nos dias de Pedro ali em Atos 2. Quem foi entrando, vai entrando, curtindo e compartilhando. E Pedro continuou com o seu discurso, com a sua fala, dizendo: homens israelitas, escutai estas minhas palavras. A Jesus o Nazareno, aprovado por Deus, entre vós com maravilhas e prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós. Mas vós mesmo bem sabeis, e vós mesmo bem sabeis. Então Pedro começou a relembrar a nação, aquele povo judeus ali, relembrar de Jesus, começou a falar de Jesus. Que era por causa de Jesus que aquele poder tinha sido derramado ali, que a presença do Espírito Santo tinha vindo sobre aqueles irmãos, e os quais receberam a presença do Espírito Santo, onde eles falaram em línguas estranhas. E ele começou a falar: Jesus, o Nazareno, aquele qual vocês entregou, aquele qual mesmo vocês crucificaram, qual mesmo vocês preferiram entregar nas mãos do malfeitor e libertar o malfeitor em lugar de Jesus, que não tinha pecado nenhum, não tinha cometido pecado nenhum. E ele começou a falar, relembrando ali aquele povo que eles haviam feito. Foi uma forma de Pedro mostrar para aquele povo ali que Jesus, ele tinha se morrido, mas ele tinha ressuscitado ao terceiro dia, e que ele estava no meio deles, e que era ele que fazia aquele poder ser derramado ali sobre a vida, foi ele que fez aquele poder sendo derramado ali na vida daqueles irmãos, o qual estavam falando em outras línguas. E Pedro continuou falando, o qual Deus ressuscitou, desfazendo das dores da morte, pois não era possível que fosse redido por ela. Porque ele disse: Davi sempre via diante de Deus, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. E Pedro começou a pregar, e começou a falar também sobre Davi, e começou a transmitir a mensagem do Senhor para toda aquela multidão, que ali havia multidão de várias partes, de várias cidades, até mesmo de outras regiões, o qual estava ali para celebrar aquela festa, para participar daquela festa. E Pedro aproveitou a oportunidade, dizendo: meus homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, qual ele morreu e foi sepultado entre nós, está até hoje na sepultura, sendo pois o profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento. Deus ressuscitou a este Jesus, do qual todos nós fomos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai promessa do Espírito Santo, derramou isto que vos agora vedes e ouvis. Ou seja, foi pelo poder do Espírito Santo e pela vontade do Senhor Deus e pela presença do Senhor Jesus, que ali foi derramado o poder, a unção, o poder das línguas estranhas sobre todo aquele povo. E ele começou a falar, a relembrar fatos, o qual para que aquele povo começasse a crer e começasse a ouvir sobre Jesus e começasse a entender quem era Jesus. E diz a palavra do Senhor que ali se encontrava mais de 3.000 pessoas reunidas. E todos ali, diante do discurso de Pedro, diante da pregação de Pedro, diz a palavra do Senhor que todos foram salvos, ou seja, todos aceitaram a palavra, todos foram ganhar, aquelas 3.000 almas foram ganhadas ali para o Senhor,
houve conversão de mais de 3.000 almas. E disse-lhe, pois, Pedro, somente Pedro falou dessa forma. E disse-lhe, Pedro, arrependei-vos, pois, cada um de vossos pecados, e seja batizados em nome de Jesus Cristo, em remissão do pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, ele anunciou ali o arrependimento, a conversão, e quando ele anunciou que era preciso se arrepender, que era preciso se converter dos seus maus caminhos, que era preciso se arrepender das suas práticas pecaminosas, que era preciso se arrepender dos seus pecados, que era preciso se arrepender das suas idolatrias, que era preciso se arrepender das suas prostituições, que era preciso ele se arrepender de todo o mal que eles fizeram ao Senhor Jesus, mas que Jesus estava ali para perdoá-los, para salvá-los, para resgatá-los. Jesus estava ali para libertar e salvar aquele povo. E diz a palavra do Senhor que de sorte foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas ao Senhor Jesus. Que não foi só o povo ali de Atos 2 que foram batizados com o Espírito Santo. Aqueles 3.000 almas que ficaram ali ouvindo o discurso, a mensagem de Pedro, também foram batizadas com o Espírito Santo. Ou seja, foi um Pentecoste, foi um avivamento, foi um renovo espiritual, foi um poder de Deus derramado de tal forma que todos ali foram batizados. Hoje nós temos que buscar esse avivamento. Hoje nós temos que buscar essa presença. Hoje nós temos que buscar esse batismo com o Espírito Santo. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, basta tão somente você começar a buscar o Senhor pelas madrugadas, basta tão somente você colocar sua vida no altar, basta tão somente você buscar essa dádiva que o Senhor tem para te entregar. Bom, meus amigos, meus amados, vão curtindo e compartilhando a live, por favor. E diz a palavra do Senhor que perseveraram na doutrina dos apóstolos. Ou seja, essas mais de 3.000 almas que se renderam ao Senhor Jesus naquele momento, perseveraram na doutrina dos apóstolos. Porque a palavra do Senhor diz, o próprio Jesus disse, ide fazeis discípulos. Porque através dos 12 apóstolos que ficaram, através deles, o evangelho foi propagado, o evangelho foi anunciado, onde Jesus não teve o acesso os discípulos, Deus enviou os discípulos para ir. E ali vidas iam sendo libertas, salvas, transformadas pelo poder da palavra do Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus. E diz mais a palavra do Senhor que em toda alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Ou seja, Deus usou os apóstolos para curar, para libertar, para pregar a palavra do Senhor, para curar enfermos, para levantar paralítico, para dar vista aos cegos. Então Deus usou os apóstolos com grande poder e autoridade. E não pode ser diferente nos dias de hoje, porque o mesmo poder do Senhor Jesus, o mesmo poder que o Espírito Santo operava ali, o Senhor continua operando. Basta tão somente quem estiver ministrando, dá lugar para que o Senhor Jesus possa ministrar a cura e a libertação. E quem faz a obra não sou eu, quem faz a obra é o Espírito Santo. O mesmo Jesus que operou no passado, ele continua operando nos dias atuais e continuará operando, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda, igreja, ele é o mesmo eternamente. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Então o Senhor Jesus, ele permanece o mesmo. Às vezes o homem pode mudar a sua forma de ser, a sua forma de pensar, mas o meu Jesus, ele não muda, ele permanece o mesmo poder que ele operou usando ali os seus discípulos, ele vai usar a mim, vai usar você, vai usar os servos dele para ministrar cura, ministrar libertação, ministrar transformação, ministrar libertação de todos os males que afligem a sua vida. Então, mesmo Jesus que operou no passado, ele continua operando nos dias atuais. Vão compartilhando a live para que as pessoas possam receber também a live, meus amados. Então, igreja, quando ali Deus usou os discípulos,
onde aqui a palavra do Senhor fala que em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, todo mundo estava na mesma atmosfera espiritual. Todos ali, mais de 3.000 pessoas, estavam todos na mesma atmosfera espiritual. O poder do Espírito Santo envolvia todos. A presença do Espírito Santo contagiava todos. A graça, o temor do Espírito Santo invadia todos os corações. E que coisa linda. Mais de 3.000 pessoas ali glorificando e adorando o nome do Senhor Jesus. Mais de 3.000 almas foram entregues ao Senhor Jesus naquele discurso ali, naquela pregação de Pedro. Pedro este que um dia negara o Senhor Jesus, que negou Jesus por 3 vezes quando Jesus foi preso ali pelos soldados. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas Pedro se arrependeu. Pedro pediu perdão para o Senhor Jesus, porque ele errou, porque ele falhou, e o Senhor Jesus teve misericórdia, e ele perdoou Pedro e continuou a derramar sobre Pedro a sua graça, a sua unção, o seu poder. E o apóstolo Pedro estava tão cheio da presença, do poder do Espírito Santo, que em um só discurso ele ganhou mais de 3.000 almas para o Senhor Jesus, em uma só mensagem. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa mais gloriosa e poderosa. Meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando. E comenta, por favor. Vão comentando se vocês estão me ouvindo. Vão dando um oi, um glória aí. Amém, meus amados? E diz a palavra do Senhor que e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens. Repartiam uns com os outros, segundo cada um havia de mistério. Ou seja, o povo ali, o qual foi convertido, se converteu a Cristo, eles se tornaram irmãos, se tornaram amigos, se tornaram um só povo, de uma tal forma que o temor, a presença, o amor do Senhor Jesus invadiu aqueles corações de uma tal forma que aqueles que não tinham condição financeira, que aqueles que não tinham uma vida estável, os que tinham, vendia suas propriedades, repartia entre si. Ou seja, quem tinha condição financeira melhor, começava a vender algumas propriedades e dava aos pobres, ajudava os seus irmãos. O amor, a compaixão, a presença do Senhor foi invadida de uma tal forma naqueles corações que eles se compadeceram uns dos outros, que eles tiveram amor pelo seu próximo. E é assim que nosso Senhor Jesus quer que nós sejamos, que nós tenhamos amor pelo nosso próximo, que nós, ao vermos alguém passando uma provação, a luta financeira principalmente, que Deus quer que nós ajudemos essa pessoa, que seja com alimento, com veste, pagando o aluguel dessa pessoa, ajudando essa pessoa, porque a partir do momento que nós nos dispomos a ajudar alguém, o próprio Senhor Jesus se alegra, porque a palavra do Senhor diz que quando nós fazemos algo para um pequenino do Senhor, nós estamos fazendo para Deus. A palavra do Senhor diz que quando nós damos um copo de água para alguém, nós estamos dando para o Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que aquele que dá um prato de comida para alguém, nós estamos fazendo para o Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que aquele que abençoa, que ajuda quem tem uma vida financeira inferior, você está fazendo para o próprio Deus. Olha que coisa tremenda. Então que nós venhamos ter um coração aquebrantado, não seja avarento, não seja gananciosos, não seja murrinha, não seja uma pessoa que só quer para si, mas aprenda a repartir o que você tem, principalmente essas coisas tão supérfluas, que é ajudar alguém com alimento, que é ajudar alguém com a veste, que é pagar uma energia para alguém, que é ajudar alguém que está com dificuldade, está desempregado e está com dificuldade de pagar seu aluguel. Então o próprio Jesus nos ensina que para nós se compadecer do nosso próximo, para nós ajudar quem estiver ao nosso redor, para nós não sermos avarentos, para nós não sermos presunçosos, para nós não querermos só para nós, o bem só para nós. Não, nós temos que ter um coração bom, nós temos que ajudar todos aqueles que vêm até nós, segundo cada um conforme as suas forças, é claro, né? Cada pessoa sabe até onde pode. Mas o próprio Jesus aqui nos ensina que nós temos que amar o nosso próximo e fazer o bem para todos. Amém, meus amados? E ali aquele povo se uniram uns com os outros para ajudar todos ali. Todos que tinham uma condição financeira inferior, os que tinham uma condição financeira melhor ajudavam quem não tinha.
E diz a palavra do Senhor que, e perseverando, unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração. Então aquelas mais de 3.000 almas se renderam ao Senhor Jesus de uma tal forma, que começaram a fazer dessa forma, que começaram a estar ali no templo orando todos os dias, e ali foi a igreja do Senhor começou a crescer, o nome do Senhor Jesus começou a ser propagado, o nome do Senhor Jesus começou a crescer sobre a face da terra. Começou a crescer, começou a ser anunciado. E diz a palavra do Senhor que, louvando a Deus e caindo na graça todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor Jesus à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ou seja, todos os dias se rendia aos pés do Senhor Jesus, a alma se rendia aos pés do Senhor, mediante o testemunho dos apóstolos, mediante a obra que Deus estava usando os apóstolos para fazer, mediante o poder de Deus que foi derramado ali naquele dia. Então, através do que o Senhor Jesus operou, sinais e prodígios e maravilhas que o Senhor Jesus operou, isso levou milhares de vidas a se render aos pés do Senhor Jesus. E é isso que o Senhor Jesus quer que eu e você façamos. Propagamos, anunciamos a Cristo no tempo e fora do tempo. Que nós vamos pregar pregar a palavra do Senhor para quem quer, para todas as vidas, para todos, quer ouça ou deixa de ouvir. Porque são casas rebeldes, ou seja, nós temos que anunciar a salvação, anunciar o nome do Senhor para todas as almas viventes. E diz mais a palavra do Senhor, que mediante tudo que foi feito ali, passou-se alguns dias, Pedro e João subiram juntos ao templo à hora nona, e era trazido um homem, que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Ou seja, todos os dias ali era levado um coxo, um aleijado, que colocava ele ali na porta do templo chamado Formosa, e diz a palavra do Senhor que Pedro e João ia entrando dentro desse templo, o qual, vendo a Pedro e João que ia entrando no templo, aquele coxo pediu que lhe desse uma esmola. Aquele coxo não sabia que naquele momento algo sobrenatural iria acontecer na sua vida. Aquele coxo imaginava que ia ser apenas mais um dia. Aquele coxo imaginava que seria um dia como o outro, que uma outra pessoa ia ali dar a ele alguma esmola. Mas Pedro e João entrando ali dentro do templo, o coxo vendo Pedro e João, pediu uma esmola a Pedro e João. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olhai para nós. Oh, glória a Jesus. Coisa linda, coisa gloriosa, coisa tremenda é quando nós olhamos para o Senhor Jesus. É quando nós focamos os nossos olhos em Cristo. Focamos os nossos olhos para ver e ouvir a palavra do Senhor. E ali, Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olhai para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E olhando para eles, esperando receber alguma esmola, e disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Olha que palavra gloriosa. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Louvado seja o nome do Senhor. Mediante esta palavra, mediante esse versículo aqui, quando Deus usou a boca ali de Pedro e disse: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Eu quero te dizer nesta tarde: não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Ou seja, o que Deus me deu, que é a palavra do Senhor,
eu entrego a vocês nesta tarde. Eu entrego esta palavra para vocês, para que vocês possam receber da parte do Senhor Jesus, o Nazareno, a presença, a palavra do Senhor, a graça do Senhor Jesus nessa tarde. Que Deus possa abençoar todos vocês que estão aqui, que vocês possam sentir a presença do Espírito Santo, porque a presença do Espírito Santo é a melhor coisa que existe na nossa vida. Não tem coisa mais linda, mais gloriosa, mais singela, mais tremenda do que a gente sentir a presença do Espírito Santo de Deus. É melhor do que tudo que existe nessa vida. Então, quando o apóstolo Paulo disse: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E logo, e tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram, ou seja, os pés daquele coxo estavam atrofiados, as pernas atrofiadas, ele não tinha força, mas Pedro, tomando a mão daquele coxo, o levantou, e quando ele levantou, as suas pernas, os seus pés desatrofiaram e ficaram fortes, e ficaram firmados em pé, ou seja, aquele coxo recebeu a cura na hora, recebeu a presença do Espírito Santo, o toque do Espírito Santo envolvendo todo o seu ser, de uma tal forma que aquele homem levantou e andou. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor que, e soltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Então, quando nós recebemos um milagre da parte do Senhor, a nossa alegria é tão tamanha, e você vai receber o teu milagre nessa tarde. Deus vai visitar você aí onde você estiver, na tua casa, no teu trabalho, onde você estiver me ouvindo agora. O Senhor está te visitando, está te dando vitória, está entregando o teu milagre. O teu milagre pode ser na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua vida familiar, na sua vida sentimental. O teu milagre pode ser uma cura nessa tarde, porque Jesus tem o poder de te curar, de te sarar, de te restaurar a tua saúde. Porque Jesus, ele é o Deus que te sara. Ele é o Deus que cura todas as feridas da tua alma. Ele é o Deus que cura a tua alma. Ele é o Deus que cura o teu coração. Então o milagre que o Senhor operou através do Espírito Santo ali na vida desse homem é o mesmo Senhor que está aqui nessa tarde, ouvindo e vendo você, ouvindo o teu clamor e te vendo. Basta tão somente você crer e confiar que o mesmo Jesus que operou no passado, ele continua operando os milagres, os sinais, os prodígios e as maravilhas. Basta tão somente você colocar a tua fé em ação. Basta tão somente você abrir o teu coração e entregar a sua vida a Cristo, confiar que ele tem o poder de transformar, porque o Evangelho transforma não só a sua vida material e física, mas o Evangelho transforma a sua vida, transforma a sua forma de ver o mundo, a sua forma de pensar, transforma a sua forma de falar. Esse poder, esse Jesus tem o poder de transformar e libertar vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam, ou seja, pessoas já conheciam aquele homem coxo desde criança, via ele ali, anos ali, na porta do templo pedindo esmola. Então todos ali sabiam que aquele homem era paralítico. Todos ali sabiam que aquele homem há anos já nasceu paralítico. E todos viram o que o Senhor Jesus operou através de Pedro, dando a Pedro a autoridade para ministrar salvação e libertação e milagre na vida daquele homem, de uma forma que todos viram aquele homem levantar e andar para a honra e para a glória do nome do Senhor. E todos ficaram pasmos, assombro pelo que lhe aconteceram, ou seja, era um milagre que nunca aconteceram naqueles tempos em Jerusalém. Nunca houve sinais como o Jesus operou antes de Jesus, nunca ouvia milagres acontecer dessa forma. Mas Jesus veio para quebrar todo o paradigma, Jesus veio para manifestar o seu poder, Jesus veio para dar vista ao cego, Jesus veio para
para que os mudos viessem falar, Jesus veio para que os coxos viessem andar, Jesus veio para ressuscitar os mortos, Jesus veio para a salvação, Jesus veio para nos libertar os cativos e oprimidos por espíritos demoníacos. Então Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para salvação, para libertar vidas. E diante do que aconteceu, diante do poder que Deus usou ali Pedro e João para fazer ali os sinais que o Senhor Jesus usou esses dois discípulos ali, diz a palavra do Senhor que, e apegando-se o coxo que fora curado, Pedro e João e todo o povo correu atônito para juntos deles ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Por que olhais tanto para nós como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem? Não foi pelo nosso poder, não foi pela nossa santidade, nós não temos poder nenhum se do alto não nos for dado. Nós não temos santidade alguma se de alto o Senhor não nos santificar. Nós não temos nada para oferecer a vocês, mas aquele que está em nós, aquele que habita em nós, que é o Espírito Santo, nos deu poder, nos deu autoridade para orar pelos coxos, pelos cegos, pelos paralíticos, por todas as pessoas que quiserem serem libertas e curadas. E de repente ali, Pedro começou a discursar novamente, começou a pregar novamente. Aí ele começou a discursar e a pregar: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo e pediste que vos desse um homicida. Então, mais uma vez, Pedro ratificou o que aquele povo de Jerusalém fizeram com o Senhor Jesus, para eles relembrar o que eles fizeram de errado, para que aquele mesmo qual eles mandaram matar, torturar, aprisionar e crucificar numa cruz, era aquele mesmo homem que estava ali, através do seu Espírito, operando sinais e maravilha. Era aquele mesmo Jesus o qual eles matou, o qual ressuscitou ao terceiro dia, mas estava ali para abençoar, para libertar todos. Porque Jesus, a partir do momento que o Senhor Deus morreu ali naquela cruz do Calvário, ele perdoou os nossos pecados e nos deu o direito de salvação. Ele perdoou todos aqueles que fizeram mal a ele e deu o maior prova de amor, que foi morrer naquela cruz do Calvário, por minha causa e por tua causa, pelos meus pecados e pelos teus pecados. Então Pedro, em todos os discursos dele, ele relembrava por quem estava ali, quem era que era o dono da palavra, quem era que operava os sinais, era Jesus, aquele que morreu e ressuscitou, aqueles que o próprio povo dele mandou matar o Senhor. Então ele relembrava isso para que as pessoas voltassem para si e reconhecessem o quanto eles foram negligentes, o quanto eles foram maus, e se rendesse àquele nome que poderia perdoar, que poderia apagar os seus pecados, que poderia transformar as suas vidas. E Pedro continuou ali com seu discurso e dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e para que venha-se o tempo do refrigério pela presença do Senhor. E enviei a ele a Jesus Cristo, que dantes vos foi pregado. Ou seja, esse mesmo Jesus está aqui falando: arrependei-vos e convertei-vos para que sejais apagados os vossos pecados e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor na sua vida, o qual convém que o céu contém até os tempos da restauração de tudo. E ali Pedro começou a citar sobre Moisés, porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre os vossos irmãos um profeta, semelhante a mim.
a ele ouvireis, e tudo quanto vos disser. Então Jesus, ele quis dizer o seguinte, que o próprio Jesus se assemelhava ali também sobre Moisés, que Moisés foi o qual Deus levantou para conduzir o povo de Israel, para libertar o povo de Israel das mãos de Faraó, das mãos do Egito, da escravidão que o Egito punha sobre aquela nação israelita, o qual estava sendo cativos ali pelos egípcios, e Deus levantou Moisés para libertar o seu povo. Instruiu Moisés como Moisés havia de fazer para que aquele povo pudesse sair do Egito em caminho à terra prometida, que era Canaã. Então Deus ali usou Moisés e assemelhava-se a Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele morreu naquela cruz para que eu e você pudéssemos ter direito de salvação. Esse Jesus morreu para que toda a raça humana, no passado, no presente e no futuro, pudéssemos ter direito de salvação. Então esse mesmo Jesus continua operando na minha e na tua vida. Esse mesmo Jesus, ele não muda, ele é o mesmo e permanece o mesmo. E diz a palavra do Senhor que, diante desse discurso, desse segundo discurso de Pedro, mais de 5.000 almas se renderam ao Senhor Jesus, totalizando aí mais de 9.000, 10.000 almas que Pedro ganhou apenas em 2 discursos. Olha que coisa linda, olha que coisa gloriosa. Quando Deus quer levantar, quando Deus tem uma chamada para com um homem, para com a mulher, ele o capacita, ele enche ele do seu poder, ele enche ele da sua autoridade. O Espírito Santo enche essa pessoa da sua graça, da sua santidade, do seu poder, para que nós possamos descer na olaria do Senhor, para que nós possamos dar lugar à voz do Senhor, e para que nós possamos ministrar a palavra do Senhor, porque eu estou aqui ministrando, mas quem faz a obra não sou eu, quem faz a obra é o Espírito Santo, quem faz a obra é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, é o Espírito Santo que vai te convencer dos seus pecados, é o Espírito Santo que vai te convencer dos seus maus caminhos, é o Espírito Santo que vai te libertar, que vai te convencer dos seus maus caminhos, e é Jesus que vai salvar a tua alma. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhe: principais do povo, e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo de um modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todos os povos de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse aqui, este está são diante de vós. Esse Jesus, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, dos quais foram postos por pedra de esquina. E ali Pedro continuou com seu discurso e falando: ele é a pedra de esquina. Ele quem? Jesus. Ele é a pedra angular. Esse é o Filho de Deus. Esse Jesus é o Filho de Deus. Esse Jesus, ele é o Salvador. Esse Jesus, ele é a luz do mundo. Esse Jesus, ele é o Rei dos Reis. Esse Jesus, ele é a pedra angular. Esse Jesus, ele é o Cristo. Esse Jesus, ele é o centro de tudo. Esse Jesus, ele é o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Esse Jesus, ele é o Santo dos Santos. Esse Jesus é a razão dessa igreja existir. Esse Jesus é o amado da nossa alma. Esse Jesus é o lírio dos vales. Esse Jesus, ele é a rosa de Saron. Esse Jesus é o Pai da eternidade. Esse Jesus é o latão reluzente. Esse Jesus é o príncipe, é o princípio, o meio e o fim. Esse Jesus, ele é o alfa e o ômega. Esse Jesus, ele é o vencedor. Esse Jesus, ele é o grande eu sou. Esse Jesus, ele é a estrela da manhã. Esse Jesus, ele é o irresistível. Esse Jesus, ele é a salvação para todo aquele que nele crê. Esse Jesus, ele é o vitorioso. Esse Jesus, ele é a espada de 2 gumes. Esse Jesus, ele é o Deus remidor. Esse Jesus, ele é o Deus restaurador. Esse Jesus é aquele que venceu o diabo e vence o diabo até hoje. Esse Jesus, ele é o libertador. Esse Jesus, ele é o fiel amigo. Esse Jesus, ele é o Pai da eternidade. Esse Jesus, ele é o príncipe da paz. Esse Jesus, ele é eterno. Esse Jesus,
Ele é o Senhor da sua vida. Esse Jesus, ele é o Filho de Deus. Então Pedro, diante do seu discurso, de todas essas falas, anunciando quem era Jesus, anunciando os feitos de Jesus, mais de 5.000 almas se renderam aos pés do Senhor Jesus naquele dia. E o nome do Senhor foi glorificado, e o nome do Senhor será glorificado até o fim, até ele voltar, até quando Jesus voltar nas nuvens e arrebatar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você, aqueles que estiver firmes com Cristo, seremos arrebatados. Os que estiverem vivos serão arrebatados, e os que já estiverem mortos ressuscitarão. E todos olho o verá, toda língua confessará que só o Senhor Jesus, que só Jesus é o Senhor, que só Jesus é o Salvador. Toda a língua confessará que Jesus é o Filho de Deus. Amém, meus amados? Com base nessa palavra, eu quero pedir que vocês